batido na região de fronteira. Com muita satisfação, eu estou recebendo o senador Gaúcho aqui no estúdio, ex-vice-presidente da República no governo Bolsonaro, senador Hamilton Mourão. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. O senhor chegou, apareceu a chuva aqui, né? Bom dia. Pois é, Osíris, estou chegando aí com boa notícia, né? A chuva, aí, como tu falaste aí, que caia no interior, que a gente está precisando. E o nosso bom dia aí a todas as amigas e amigos que acompanham aqui o Jornal da Gente. Bom, senador, a gente acordou hoje com uma operação em Brasília, envolve emendas, né? E queria saber a sua opinião sobre essa estrutura que foi montada já, isso já vem de 6, 7 anos, né? E que acaba se transformando num orçamento à parte, acaba sucedendo desvios, né? E parece que é o que está acontecendo agora, envolvendo aí assessores, envolvendo emendas de parlamentares do Congresso. Como é que o senhor vê? O senhor está chegando, é o primeiro mandato seu, né? O senhor vem do meio militar e do executivo, foi vice-presidente, né, da República. Como é que o senhor vê essa estrutura de emendas aí? Olha, Osíris, eu sou um crítico, né? Eu coloco isso muito claramente, porque eu acho que o Legislativo avançou muito em cima do orçamento, e na minha visão é uma responsabilidade do Executivo, como o próprio nome está dizendo, executar o orçamento. É óbvio que nós, parlamentares, né, temos aquela sintonia fina em relação às necessidades prementes dos diferentes municípios que compõem cada estado, e isso o governo federal centralizado, lá em Brasília, ele não tem essa visão. Então eu via que as emendas, né, individuais e a emenda de bancada, né, são importantes, obrigatórias, estão na Constituição. O problema está centrado nas famosas emendas de comissão. E ano passado avultaram em 15 bilhões de reais. Bilhões, né? Bilhões. Aqui só se fala em bi. Tá? Que eram 10 bilhões na Câmara e 5 bilhões no Senado. E isso desequilibrou o processo parlamentar porque a distribuição desse recurso fica na mão de poucos parlamentares. E com isso tem aquela situação. Tem gente que tem dinheiro e tem gente que não tem dinheiro. Esse é o grande problema. E o senhor considera que a existência das emendas parlamentares, senador, não é um problema? Porque antigamente o executivo achacava o legislativo distribuindo os recursos apenas mediante votações no Congresso. E agora ocorre exatamente o inverso. Com a impositividade das emendas, é o legislativo que detém o poder sobre o executivo. Não chega a ser tão assim, né? Vamos colocar que as emendas individuais, né? Vamos começar uma por uma aí, elas não eram obrigatórias, elas passaram a ser obrigatórias no governo da presidente Dilma Rousseff com a situação difícil que ela estava enfrentando. Depois o presidente Michel Temer foi a emenda de bancada. E no nosso governo foi a famosa orçamento secreto, que hoje é a emenda de comissão. RP9. RP9. Então o que eu coloco para ti muito claramente é o seguinte: eu acho a emenda individual, ela não tem que ser negociada. E a emenda de bancada, o que acontece? Nós, do governo do Rio Grande do Sul, o grupo de parlamentares do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos seriamente com a emenda de bancada, por quê? Nós ouvimos todas as necessidades dos diferentes setores do Estado e procuramos alocar recursos em projetos grandes aqui e não sair salpicando recursos. Sim, é uma ferramenta de auxílio. É uma ferramenta diferente de outros estados que eles pegam a emenda de bancada e dividem por cada um dos parlamentares e vira mais uma emenda individual. Então são esses erros que levam, né, a essa situação que tu comentaste, que o Executivo perde, vamos dizer assim, uma certa capacidade de manobra. Sim, e perde a capacidade da política pública de ser sistêmica. Você passa a atender interesses específicos ou a destinação estratégica, quando ocorre desse jeito que o senhor descreve, de um parlamentar atender um determinado grupo ou uma determinada região que seja integrante da sua base eleitoral e pensar menos, nesse caso, da política pública que tem que ser unificada para fazer efeito. Na realidade nós temos essa questão, mas também nós não podemos esquecer jamais, que eu comentei aqui inicialmente, as necessidades dos municípios, né, que o governo federal não tem essa noção. Isso é uma realidade. E a emenda individual, principalmente a emenda individual, ela é fundamental para que a gente consiga auxiliar a esses pequenos municípios, e às vezes até alguns grandes, que se debatem, né, anualmente com incapacidade para solucionar os problemas. No corte de gastos geral, não faltou um corte também do Congresso, senador? Porque o governo foi lá, cortou, não foi o tamanho que o mercado esperava, tudo bem, mas foi um corte, né? E o Congresso não corta nada, né? Na realidade, o governo não cortou nada, né, Osíris? O governo ele fez um corte aí que a gente estima em torno de 28 bilhões, que não é um corte estrutural, que é o necessário hoje no país, e
pelo que nós estamos calculando de gastos que terão que ser colocados no orçamento, como, por exemplo, o pé de meia, que estava ocorrendo por fora do orçamento, que é uma ilegalidade, né, e outros, né, como o Vale Gás, que também estava correndo por fora do orçamento, vai cobrir esses próprios 28 bilhões que foram cortados. A realidade é o seguinte, tem que haver um acordo entre os três poderes sentarem e compreenderem que o orçamento é finito e não tem mais como ficar esticando e puxando isso aí, porque a minha visão é que em mais 2 anos o governo não vai pagar mais nada. Ele vai pagar só as despesas obrigatórias, não vai ter recurso para as despesas discricionárias. E nós vivemos isso aqui no Estado, né? Quando o governador Leite assumiu, nós tínhamos aí 36 meses de atraso, era um horror. Sim, né? não se pagava salário. O governo nem federal, fornecedor. o governo federal corre o risco de cair na mesma situação. Senador, deixa eu mudar um pouco, saindo das emendas parlamentares, entrar num outro tema que está sendo discutido no Congresso. Deixa eu só perguntar mais uma coisinha de cortes. A gente está falando em cortes. E na época do corte que foi aprovado, a toque de caixa no Congresso, o senhor se manifestou contra corte no meio militar. Não há espaço no meio militar também para entrar nos cortes? As Forças Armadas hoje elas são praticamente indigentes em termos de orçamento. Né? Se você for olhar, o orçamento está muito centrado hoje, é o único ministério onde você consegue visualizar o gasto com pessoal, porque é o único ministério onde está o gasto com pessoal embutido. Então hoje praticamente 85%, 86% do orçamento das Forças Armadas é o pagamento de pessoal, né? Aí incluído o pessoal da ativa e da reserva. O que aconteceu ali, né, nessa redução, foi o avanço em cima dos fundos das Forças Armadas, que passaram a ser utilizados para abater a dívida pública. É um recurso pequeno, mas importantíssimo para as Forças Armadas. Né? Porque se você somar o recurso dos 3 fundos, não chega a 10 bilhões de reais. Né? Isso é uma gota d'água no oceano de uma dívida de 7,5 trilhões. E o efetivo vem reduzindo também. Sim, senador, mas quando se fala em relação ao custo militar, muitas vezes ele está menos atrelado à despesa com armamento e mais com o gasto previdenciário, porque os militares têm o regime especial e ele consome metade do déficit da Previdência do Brasil. Negativo. Esse teu número está errado. O déficit dos Números militares... do Paulo Tafner. Não. O teu número está errado. Né? O número dos militares de déficit é de 46 bilhões. O déficit da Previdência no Brasil é mais de 200 bilhões. Mas aí você está incluindo o Sistema Único de Saúde junto, que está dentro do regime. Não tem sistema de saúde. Estou concluindo aqui simplesmente o sistema de pensões. Nada a ver com o SUS. Tá? Então o teu número está errado. Qual é o número Só correto? pensão militar? O número correto é 46 bilhões de déficit. Agora vamos lembrar o seguinte. Os militares não têm sistema previdenciário. Quem quer ter Força Armada tem que pagar por essa Força Armada. E a Força Armada é constituída pelo pessoal da ativa e da reserva. Tá? Porque não adianta você dizer, não, eu tenho X na ativa, eu tenho que ter gente de reserva. Se nós tivermos uma guerra aqui de hoje para amanhã, quem vai entrar é o pessoal da ativa. E quem é que vai preparar os seguintes? É o pessoal da reserva. É assim que funciona em qualquer exército ou qualquer Força Armada do mundo. Então tem que compreender isso. Quem quer ter, tem que pagar. Os salários são baixos. Não tem salário alto nas Forças Armadas. Se vou olhar, eu que sou um general de 4 estrelas, quanto é que eu ganho? 20 mil reais. Esse é meu salário. Líquido. Seu soldo? É o meu soldo. Líquido? É isso, líquido, depois de 46 anos de serviço. É isso que eu ganho. Você pode dizer, não, é um excelente salário. Né? Mas, em outras realidades, ele não é tão bom assim. Sim. E a turma que é de nível mais baixo, que não chega, quem é que chega a general de exército? 4 oficiais e uma turma de 300. Esses são os que chegam a general de exército. O resto morre lá como coronel. Então, os salários não são altos, né? E há essa defasagem em relação ao quê? Você tem que ter uma Força Armada capacitada a cumprir a missão que a nação nos deu. Essa é uma realidade. Falar sobre um projeto que está em tramitação dentro do Congresso Nacional, eu gostaria da sua avaliação. A ideia é de se mudar a lei do ficha limpa, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, defendeu a revogação da lei. O senhor é a favor da mudança na lei? Olha, é uma coisa complicada, porque, primeira coisa, como é que surgiu a lei da ficha limpa? Ela surge no ano de 2010 por iniciativa popular, na esteira do caso do Mensalão, com aquele, vamos dizer, com aquela catarse dentro da população brasileira, quanto a tudo aquilo que foi revelado ao longo daquele processo. Até então, o político que era pego em alguma situação dessa natureza ficava inelegível por 3 anos. Pulou para 8 anos. Ano passado havia um projeto sendo gestado lá dentro do Senado, foi a plenário, que o relator é o senador Everton do Maranhão, que alterava
o momento da contagem desse prazo de 8 anos da inegibilidade. Ele não conseguiu passar, foi retirado dentro do plenário porque não havia acordo para isso. Então, acho que agora essa questão do nova lei, aí o projeto apresentado pelo deputado Bibo Nunes, né, ele tem, vamos dizer assim, não, só para determinados tipos de condenações, né, de ineligibilidade, mas vai gerar uma discussão muito grande e em cima de uma lei que a população compreende que foi a melhor solução para você afastar políticos envolvidos em irregularidades durante um certo período do processo político. Mas o senhor defende a manutenção da lei como está? Eu acho que a lei pode ser melhorada, né? Agora não pode ser nem tanto ao mar nem tanto à terra. Se nós tínhamos 3, pulamos para 8, aí nós vamos baixar para 2, a gente tem que discutir esse assunto melhor. Pode ser aumentado de 8 para 10? Aí é pior ainda. É pior ainda. O senhor não acha que essa discussão seria melhor a partir de 2026? Porque ela, considerando o prazo eleitoral, ela torna-se casuística. Na realidade, né, o casuísmo já ocorreu com a questão da lei da ficha limpa quando o STF lavou o atual presidente da República. Aí morreu a lei da ficha limpa, né, se você for analisar ela friamente. Sim. Agora, existe um movimento dentro do Congresso, né, justamente para se anistiar o pessoal todo que esteve envolvido, foi preso no vandalismo de 8 de janeiro, na tentativa de golpe e tudo mais. Como é que o senhor se posiciona? O senhor acredita que é válida essa anistia? Não? Né? Olha, eu sempre tenho dito que a anistia é uma tradição do nosso país, desde das revoluções na época do Império, aqui o nosso próprio exemplo da Revolução Farroupilha, uma guerra que ensanguentou o nosso estado durante 10 anos, e todo mundo foi anistiado a posteriori ali, logo de imediato quando foi feita a paz. A última anistia que tivemos aqui no Brasil foi após o término do período de governos militares, né, que gerou uma discussão bem ampla, então era aquela discussão da anistia ampla, geral e restrita, né, lei aprovada em 1979, e agora, né, nós temos uma situação que, na minha visão, ela extrapolou a realidade dos crimes que foram cometidos naquele vandalismo do dia 8 de janeiro. No momento em que tu tem uma senhora que escreveu Perdeu um Mané na Estátua da Justiça e está condenada a 14 anos de cadeia, e quando tu vê estuprador, bandido, que mata gente, não é? E está sendo condenado a 6, 7 anos, há uma dosimetria exagerada. E como esse processo já foi julgado na última instância, não tem para quem recorrer, a anistia aí para aqueles, né, que tiveram um envolvimento menor nessa não situação. irrestrita. Não irrestrita, né? Óbvio, quem quebrou, mas seja condenado pelo crime efetivo que cometeu. Tá? É a forma como eu vejo. Por exemplo, financiadores não estariam abarcados nessa lei? Até agora, cadê os financiadores? A Polícia Federal vem futricando isso aí há 2 anos e até agora não apresentou nenhum financiador. Não temos nenhum financiador preso. Né? Vamos combinar, o cara que pagou por um ônibus para trazer 50 pessoas para Brasília para participar de um protesto, a Polícia Federal não consegue enquadrar isso aí. E olha que é um trabalho que vem sendo feito exaustivamente pela Polícia Federal. Como é que o senhor avalia o envolvimento de militares nesse processo todo, que tem carreira, que puxa vida, passaram a vida militar toda, acabam se envolvendo, né, num processo de tentativa de intentona? A gente tem áudios, mensagens que foram reveladas na última operação. Como é que o senhor vê esse processo todo de contaminação de parcela das Forças Armadas? A gente sabe que é menor, mas estava ali dentro, né, do processo. Olha, Osíris, o que eu vou te dizer? Exatamente como tu colocaste, né? O que você tem são conversas de WhatsApp, áudio, né? Nós não temos nenhuma ação efetiva por parte desse grupo reduzidíssimo, né? Mas teve uma tocaia e uma... que tocaia? Teve uma tocaia, vigilância. Vamos combinar. Né? Que vigilância, vigilância feita de táxi, pelo amor de Deus, dá até vergonha isso. Né? Isso é vergonhoso. Um motorista de táxi salvou a democracia brasileira. Né? Mas na década de 70 faziam vigilância de táxi também. Já. Não, na década de 70 não. Eu sou da década de 70, não era assim, não. Não funcionava desse jeito. O que eu vejo muito claramente é que é o seguinte, houve conversas, né? Um grupo inconformado por ter perdido a eleição, não entenderam que um processo eleitoral é nada mais do que isso, é um processo eleitoral. Né? Houve um inconformismo. Né? E, lamentavelmente, né, houve essas hipóteses absurdas que eu considero, né, inclusive até de morte do presidente. Assassinato do presidente, um ministro supremo e um vice-presidente. Um troço absurdo, né? Até eu digo o seguinte, né, até me dá vergonha de um cara apresentar um planejamento daquela natureza. Me dá vergonha como militar, né, nesse aspecto. Então eu vejo que
houve um erro, houve um erro. Então tem que ser julgado e cada um seja condenado de acordo com aquilo que efetivamente cometeu. O tempo que o senhor teve como vice-presidente ali junto ao governo, o senhor nunca viu nenhum movimento desses, nada que lhes chamasse a atenção, seja no Planalto, no Alvorada ou no meio, no caso? Vamos combinar que a partir do momento que o presidente Bolsonaro, né, não quis mais a minha companhia para a eleição de 2022 e chamou o Braga Neto para ser o seu candidato a vice, eu praticamente fiquei escanteado ali das coisas que aconteciam do governo. Eu não participava de reunião, não participava de nada, não era chamado para nada. Eu me limitei a cumprir as funções protocolares de vice-presidente da República e algumas atividades que o próprio presidente me escalou, entre elas a principal era a questão da Amazônia. Né? Então eu não tomei conhecimento do que estava acontecendo, sabia que tinha reunião, feita principalmente depois da eleição, né? Mas eu sempre fui claro com o presidente, né? Quando nós terminamos ali o processo eleitoral e nós perdemos a eleição no final de outubro de 22, eu conversei com ele, né, e disse para ele, presidente, nós perdemos uma eleição, nada mais do que isso. Né? Então, o senhor tira essa turma aí da frente dos quartéis, por favor, peça para as pessoas ir embora para casa, o senhor passe a faixa, né? Porque é uma tradição, né? Não rompa essa tradição. Tá? Faça um pronunciamento à nação, discordando, por exemplo, do árbitro. Eu acho que o árbitro foi parcial, concordo com o senhor, e pronto, acabou. E terminamos o nosso governo e nos preparamos para o próximo. Ele não lhe ouviu. Pois é. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque as Forças Armadas sempre tiveram da parte da sociedade brasileira um alto grau de respeitabilidade. Me parece indiscutível isso. Ao mesmo tempo, me parece que alguns danos à imagem das Forças Armadas acabaram ocorrendo em decorrência da ocupação de muitos postos políticos durante o governo Bolsonaro, em funções que muitos acreditam não deveria existir uma participação tão ativa ou deveria haver tal compatibilidade, inclusive com generais sendo processados ou generais eventualmente sendo até mesmo presos. Como é que o senhor vê a participação das Forças Armadas na vida pública nacional, para além daquelas obrigações e daquelas descrições feitas na Constituição? Olha, o ministro Múcio, ele coloca muito bem esse assunto quando ele diz assim, tem o CNPJ e tem o CPF. As Forças Armadas não participam e não participaram do governo do presidente. Agora você teve do governo do presidente Bolsonaro, governo a qual eu servi com muito orgulho. Tá? O que nós tivemos são indivíduos oriundos das Forças Armadas que exerceram cargos. Tivemos o quê? 3 ministros oriundos efetivamente do meio militar, que foi o Pazuello, que foi ministro da Saúde, o Ramos, que foi primeiro das Relações Institucionais e depois da Secretaria-Geral, e o Braga Neto, que foi Casa Civil e Defesa. Então, esses 3 militares efetivamente foram ministros do presidente Bolsonaro. E o vice-presidente foi eleito. Uma situação totalmente diferente. Inclusive, numa palestra lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eu respondi para um aluno dessa mesma forma que eu estou te respondendo aqui. Então, tem que diferenciar esse assunto. As Forças Armadas continuaram dentro dos quartéis fazendo a atividade a qual elas são responsáveis por fazer. Né? Agora, os indivíduos militares é um grupo que é altamente qualificado. Nós temos uma formação continuada, formação essa que é paga pela nação brasileira, nenhum de nós paga por nenhum dos cursos que nós fazemos. Então, você ter um grupo desse em disponibilidade, com capacidade de não aproveitar, é até, vamos dizer assim, uma incúria. Sim. Agora, para que esses articulados, como o senhor diz aí, esse pensamento enlouquecido de fazer intentona, o senhor acha que houve alguma falha na formação deles? Porque não foi 1, nem 2, nem 3, tem mais de uma dezena nesse processo todo, né? Alguma falha? Será que as Forças Armadas têm que olhar um pouco para a formação, ver o tipo de doutrina, ou se está acontecendo algum desvio, senador? Olha, Osiris, vamos combinar o seguinte, né? As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica são mais de 300 mil homens. Nós temos aí... Porque um oficial faz o Estado-Maior, né? Para ser superior. Então, né? E os outros cursos todos? Nós temos o quê? 34 militares de 350 mil envolvidos. É um número, né, que chega a ser ridículo. E você nunca pode interferir no sentimento pessoal de cada um, independente, né, dos, vamos dizer assim, dos ditames de disciplina e hierarquia ao qual nós estamos subordinados, né? Você vai olhar que tem cara que pensa de uma determinada maneira, independente da formação que você deu a ele. Né?
Eu considero que a formação que vem sendo dada, ela vem sendo aperfeiçoada. Hoje, os oficiais são formados de uma forma totalmente diferente da minha, que eu estou completando esse ano 50 anos que eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, a formação da turma de hoje é diferente. Você acha que alguns desses militares faltaram aula sobre o Samuel Huntington? O Samuel Huntington tem as suas controvérsias, né? Essa questão do soldado e do Estado, né? Tudo é uma questão muito delicada isso. Você tem que compreender, né, que muitas vezes o cara pensa ali e diz o seguinte: olha, eu não concordo com o que está acontecendo, como nós já tivemos N casos na história do Brasil. Vamos lembrar aqui o seguinte: hoje nós estamos com vamos completar 53 anos da revolta tenentista de 1922, que terminou com a Revolução de 30 e que termina naquele momento a República Velha, com todos os vícios que havia na República Velha. Então, sempre houve, né, essa questão dos inconformados. Acontece que, com o passar do tempo, né, esses inconformados foram se reduzindo, e esse foi o grande papel que a história um dia vai ter que colocar para o período dos governos militares, principalmente do presidente Castelo Branco, que retirou efetivamente esse vai e vem de militares na política. Porque antes, como é que acontecia? O camarada entrava na política, era eleito deputado, vamos dizer assim, não passava para a reserva nas Forças Armadas, aí no mandato seguinte ele não era reeleito, ele voltava para a tropa, não é? Tendo sido deputado. Então isso foi muito ruim. E o presidente Castelo acabou com isso, né? Então eu vejo que hoje a Força Armada é cada vez mais profissional. Agora sempre vai haver alguns elementos que têm o pensamento político. Você não pode tirar isso da cabeça da pessoa. É uma realidade. Senador, vamos falar de política de novo? O senhor falou sobre vencer a próxima eleição. E daí eu gostaria que o senhor falasse, como um líder político do campo conservador brasileiro, como é que o senhor vê o caminho da direita na eleição de 2026, considerando que a direita teve um bom resultado na eleição municipal, mas nós sabemos que a eleição nacional tem características distintas. Ainda assim, parece, Lula é o principal nome do campo da esquerda, mesmo com os recentes desgastes. A direita, entretanto, está dividida, pelo menos a princípio. Tem a presença inegável do Bolsonaro, mesmo inelegível, mas com uma força política considerável, e outros nomes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que me parece será pressionado para aceitar essa candidatura, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O senhor acredita que esse campo vai dividido ou unificado para a eleição de 2026? E agregando um elemento aqui, Bolsonaro ajuda a unir ou a separar? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro é efetivamente a maior liderança do campo conservador no país e é aquela pessoa que hoje coloca a gente na rua. Isso é inegável. Ninguém hoje coloca a gente na rua como o presidente Bolsonaro coloca. Então, ele tem que estar, independente de estar elegível ou inelegível, né? Vamos dizer o seguinte, assim, apoiando qualquer candidatura que nós colocarmos para 2026. É óbvio que se nós nos apresentarmos divididos, vai entrar Caiado, vai entrar Tarcísio, vai entrar Ratinho, vai entrar Zema, como aconteceu na eleição de 1989, que tinha não sei quantos candidatos, até nem me lembro direito mais, mas era uma quantidade muito grande. Que é uma dezena. Por aí, né? Tinha o Afif, o próprio Caiado foi candidato, né? Tinha uma porção de gente. O Ulisses Guimarães foi candidato, o Mário Covas foi candidato, tinha uma porção de gente. Então, nós temos que nos unir. Então, nós temos um ano e pouco aí, né, para acertarmos isso aí. Óbvio que esse ano de 2025 vai ser um ano meio traumático, porque os processos onde o presidente Bolsonaro está envolvido vão ser julgados, a gente não sabe o que vai emergir disso aí, mas ao final disso nós vamos ter que sentar e dizer, atenção, quem é que vai ser o nosso candidato? Vai ser Caiado, vai ser Tarcísio, ou vai ser o próprio Bolsonaro, caso ele consiga voltar ser Mourão? À arena? Não, Mourão é jogador de segunda linha, pô. Não, Mourão é do apoio. O general 4 estrelas nunca é jogador de segunda linha. Não, Mourão é do apoio. Mourão é do apoio. Mourão é do apoio. Eu sou de artilharia, apoio de fogo. Então eu acho que a gente tem ou alguém da família Bolsonaro. Muito claro. Eu acho que o rapaziada Bolsonaro ainda está meio um pouco verde para concorrer. Eu acho que tem que ser a gente mais experiente como gestor, né? Nós precisamos no país hoje de um excelente gestor. Essa é a realidade. A situação está muito difícil. Essa confusão de partidos, essa multiplicidade de legendas, inclusive de direita, não dificulta mais ainda? Olha, nós uma salada de frutas isso? Já tivemos pior, né, Osíris? Porque o que acontece? Se a causa de Barreira tivesse prevalecido lá atrás, né,
Aí a Suprema Corte derrubou a causa Barreira, dizendo que era antidemocrático porque cerceava a atividade política. Posteriormente, reconheceu que era uma necessidade. Então nós estamos num processo de enxugamento dos partidos. Você vê agora mesmo, PSDB, que é o partido do nosso governador. É um partido quase em extinção. Está se batendo aí para fazer uma fusão com o PSD, com o MDB, sei lá o que eles vão fazer. Você vê que lá no Senado só tinha um senador do PSDB, que já teve 14. Já teve maioria. É agora... Nos áureos tempos do Fernando Henrique, o PSDB chegou a ter 100 parlamentares. Pois é, então você vê a situação difícil. Agora, 2 senadores ali que eram do Podemos foram para o PSDB por uma questão tática deles, mas é um partido que, eu acho que lá na Câmara, eu acho que tem 14 ou 15 deputados só. Então você vê que os partidos estão encolhendo e outros estão recebendo, vamos dizer assim, o espólio desses que estão terminando a sua vida útil. O senhor está iniciando um mandato, tem um ano e pouco de mandato, né? Como é que o senhor vai direcionar esse mandato e como é que está vendo a reconstrução do Rio Grande do Sul aqui? De que forma o senhor pode ajudar a reconstruir depois da tragédia, já que muita coisa ainda falta a ser feita? Osíris, desde o ano passado, nós da bancada ali do Rio Grande do Sul, nós nos juntamos no sentido de aprovar projetos que efetivamente trouxessem um paliativo para a difícil situação do Estado. Hoje, especificamente para esse ano, eu vejo 2 vetores importantíssimos. Um que vai ser tratado logo agora, inclusive amanhã eu estou indo conversar com o governador a esse respeito, que é a questão do processo de renegociação da dívida, o tal do Propag, que tem 11 vetos aí que o presidente da República colocou no projeto. Parece que tem uns 7 vetos que eu quero acertar com o governador que ele não concorda, que nós vamos ter que tentar derrubar. E a outra questão, que eu comentei já rapidamente antes da conversa aqui no ar, que é a situação do nosso agronegócio, que é uma atividade econômica fundamental e tradicional do nosso Estado, e que precisa efetivamente desse projeto de securitização da dívida que foi apresentado pelo meu colega senador Reins e pelo deputado Pedro Westphalen. Esse passa tranquilo no Senado e rápido, né? Acho que se houver acordo. Passa rápido na Câmara. Na Câmara. Na Câmara, porque a bancada do agro lá é forte. No Senado nós vamos ter que negociar bem com o governo, porque o governo vai ter que fazer dívida para poder cobrir essa situação dos nossos agricultores. É uma realidade. Tá certo. Tudo bem. Tá. Senador Hamilton Mourão, obrigado pela visita aqui. Primeira vez que vem nos visitar a nova sede aqui no coração do Tecnopuc. Conte com os nossos microfones. Até uma próxima oportunidade. Tá? Agradeço, Osíris, agradeço as perguntas e o debate, que eu gosto desse jeito. Eu gosto da pergunta... Artilharia, né? Artilharia. Eu sou aviação de caça. Excelente. Eu acho que as melhores entrevistas são aquelas que exigem do entrevistado. É verdade. Exatamente. Chapa branca não é comigo. Isso é fundamental. Obrigado, senador. 10 horas, você está ligado no Jornal Gente, vamos a São Paulo.